E fala aí, minha turma, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, dia 5 de janeiro de 2026, uma ótima segunda-feira para todos vocês. E vamos aí, turma, com a nossa prova de número 5 do nosso simulado Detran Oficial 2026. E para você que está nos assistindo pela primeira vez, se você quer aumentar a sua chance de ser aprovado na prova teórica do Detran, recomendo se inscrever e ativar as notificações para você acompanhar todas as nossas provas diariamente, beleza? Então, turma, sem perdermos tempo, papel e caneta na mão, já deixa aquele like para fortalecer o nosso canal e vamos à nossa primeira questão. Pergunta de número 1 diz o seguinte: para habilitar-se na categoria D, o condutor deverá preencher, dentre outros requisitos, o de estar habilitado no mínimo a letra A, 1 ano na categoria C, letra B, 1 ano na categoria B, letra C, 1 ano na categoria E e letra D, 2 anos na categoria C. Qual é a resposta correta? Prestem bastante atenção. E vamos lá, pessoal, para habilitar-se na categoria D, ok? O condutor deverá preencher, dentre outros requisitos, o de estar habilitado no mínimo a 1 ano na categoria C. Então, resposta certa aí foi a letra A, tá? E lembrando também que quem tem a categoria B para habilitar-se diretamente na categoria D, ele precisa ter no mínimo 2 anos na categoria B, beleza? E sobre a mudança de categoria, a gente vai focar aí só no tempo de carteira que vocês precisam ter para se fazer essa mudança de categoria, tá? Já anotem aí no caderno de vocês. Para os condutores habilitados na categoria B, que querem se habilitar na categoria C, eles precisam de ter no mínimo 1 ano com a categoria B. Agora, quem é habilitado na categoria C e quer mudar para a categoria D, eles também precisam de 1 ano com a categoria C. E isso também funciona a mesma regra para quem é habilitado na categoria D e quer fazer a mudança para a categoria E. Mas não para só por aí não, tá? Já anote também aí no seu caderno. Para os condutores habilitados na categoria B, que quer fazer a mudança de categoria, pulando uma categoria, seguindo já diretamente para a categoria D, tá? Ele tem a B e quer fazer a mudança para D. O tempo mínimo de habilitação que ele precisa ter é de 2 anos, tá? Da B para a D. Agora, para os condutores habilitados na categoria C, que querem mudar diretamente para a categoria E, já nesse caso eles precisam apenas de 1 ano com a habilitação, beleza? Agora, turma, prestem bastante atenção nos que eu vou passar para vocês também. Para quem é habilitado na categoria B, a gente viu que ele pode se habilitar na categoria C e também pode se habilitar na categoria D, mas ele não pode se habilitar na categoria E diretamente, tá? Anote isso daí, pois é muito importante e pode ser que caia isso na prova de vocês como pegadinha, dizendo que quem é habilitado na categoria B pode se habilitar diretamente na categoria E, e não pode. Agora vamos ver se vocês sabem essa daí. Para quem é habilitado na categoria B, C, D e E, que quer conduzir veículos da categoria A, nesse caso eles podem dirigir ou não? Não pode, tá? Eles precisam passar pelo exame de aptidão física e mental e prática veicular. Após a aprovação, aí sim ele está habilitado na categoria A e pode conduzir os veículos da categoria A. Lembrando a vocês que os veículos da categoria A são os veículos de 2 ou 3 rodas. Agora, um detalhe muito bacana é quem é habilitado na categoria E, ele pode conduzir os veículos
anteriores, a partir da categoria B, tá? Que são para os veículos de 4 rodas. Então ele pode dirigir veículos da categoria B, C e também da categoria D. Pode acontecer de alguém estar se perguntando como assim o cara é habilitado na categoria E e ele pode conduzir veículos da categoria B, C e D. Olha só. Para você chegar na categoria E, você precisa começar lá pela categoria B. Então, quem chegou na categoria E é porque ele já é habilitado na categoria B, na categoria C e também na categoria D. É simples assim, tá, pessoal? Espero que vocês tenham entendido bem a minha explicação. Desculpe falar bastante, mas era muito importante deixar isso bem frisado aí para vocês. Bora à próxima pergunta. Pergunta de número 2, turma. Solange foi reprovada no exame escrito sobre legislação de trânsito. Ela poderá fazer novo exame em qual momento? Letra A, após 24 horas. Letra B, após 2 dias. Letra C, após 5 dias. Ou a letra D, a qualquer momento. Qual é a resposta correta? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Solange foi reprovada no exame escrito sobre legislação de trânsito. Ela poderá fazer novo exame em qual momento? Resposta certa é a letra D de dado, a qualquer momento, tá? E o que ficou bem interessante para quem fez a sua primeira prova é que a segunda prova vai sair de graça. Você não vai precisar pagar nada depois dessas novas mudanças que foram feitas pelo CONTRAN no finalzinho do ano de 2025. Então, para você que não sabia, já fica ligado nisso daí, tá? Pois agora não pode ser mais cobrado o primeiro reteste. Só no caso que a pessoa fez a primeira prova, não passou, fez o segundo gratuito, não passou, se for fazer o terceiro reteste, aí sim, infelizmente, vai ter que pagar. Mas eu tenho certeza que todos vocês aqui irão passar de primeira na prova teórica do Detran, porque eu sei que vocês são bem espertos e esforçados aí no estudo, beleza? Bora à próxima pergunta. Questão de número 3. O condutor que a Carteira Nacional de Habilitação, que é a CNH, tem o direito de dirigir veículos automotores. Letra A, somente no estado em que a CNH foi emitida. Letra B, para os quais foi habilitado em todo o território nacional. Letra C, com até 3.500 quilos e somente no estado de origem. E a letra D, em todo o território nacional e qualquer tipo de veículo. Qual é a resposta correta? Prestem bastante atenção. E vamos lá então. O condutor que a Carteira Nacional de Habilitação tem o direito de dirigir veículos automotores. Resposta certa é a letra B de bola, para os quais foi habilitado em todo o território nacional, beleza? E turma, tomem bastante cuidado com a palavrinha somente e com a palavrinha qualquer. E vocês já sabem, na maioria das vezes, vocês vão eliminar a alternativa. Questão de número 4. O condutor é portador da permissão de direito de dirigir. Agora a gente vai estar falando sobre a PPD. E cometeu 2 infrações médias no período de 1 ano. Então ele, letra A, receberá a CNH e pagará a multa. Letra B, receberá a CNH com prolongamento do prazo para 18 meses. Letra C, será permitido dirigir novamente após 3 meses e receberá a CNH. E letra D, reiniciará todo o processo para habilitação. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. O condutor é portador da permissão de direito de dirigir e cometeu 2 infrações médias no período de 1 ano. Então, ele, resposta certa é a letra D de dado. Reiniciará todo o processo para a habilitação. Quem assistiu a nossa prova de ontem, a prova de número 4, se eu não me engano, foi na primeira pergunta do nosso simulado. A gente falou aí a respeito disso daí. E o que foi que nós comentamos? Rapidamente aí para quem está assistindo esse vídeo
pela primeira vez, tá? Para os condutores que têm a PPD, que é a carteira provisória, no prazo de 1 ano, se ele cometer 2 infrações médias, cometer uma infração grave ou uma gravíssima, ele perde o direito de obter a sua CNH definitiva, tendo que reiniciar todo o processo para a habilitação novamente, beleza? Sendo assim, vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Pergunta de número 5, turma. Expedir a CNH é competência de qual órgão? Letra A, CETRAN. Letra B, DETRAN. Letra C, o CONTRAN. E letra D, Ministério dos Transportes. Qual é a resposta correta? Será a letra A, B, C ou a letra D? E aí, já decidiram a sua alternativa? Então, bora lá. Expedir a CNH é competência de qual órgão? É do DETRAN, beleza? Então, se a sua escolha foi a letra B de bola, meus parabéns. E uma das competências que também aparecem muito nas provas teóricas do DETRAN a respeito do DETRAN é quando se fala sobre registrar e emplacar veículos, tá? Então já anote aí essa informação no seu caderno. Falou em expedir a CNH, registrar e emplacar veículos, que é os que mais aparecem na prova, vocês vão lembrar que se trata do DETRAN, beleza? Bora à próxima questão. Vamos lá, pergunta de número 6. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, deve ser pago. Letra A, pelos proprietários de veículos automotores em geral. Letra B, somente pelos habilitados nas categorias de B, C e D. Letra C, por todos os habilitados nas categorias A, B, C, D e E. E a letra D, somente pelos proprietários de veículos de passeio. Qual é a resposta correta? Prestem bastante atenção. E vamos lá, vejamos aí se vocês acertaram essa questão. E se vocês acertaram, comente aí nos comentários. Professor, eu acertei a questão de número 6. Vamos ver aí. O IPVA, Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, deve ser pago. Quem escolheu a letra C de casa? Será que acertou? Olha só, por todos os habilitados na categoria A, B, C, D e E, certo? Mas essa alternativa aí está errada, não é essa alternativa aí. Resposta certa foi a letra A, pelos proprietários de veículos automotores em geral. A pessoa pode ser habilitada em todas as categorias, mas se ele não é o proprietário, ele não é responsável em pagar IPVA algum, pois hoje em dia existem muitos habilitados, mas que não possuem veículos automotores. Então lembre-se que o IPVA é de responsabilidade de quem é proprietário de veículos automotores, beleza? Bora à próxima questão. Pergunta de número 7, pessoal, não é documento de porte obrigatório. Letra A, CRLV, letra B, CRV, letra C, PPD e ACC e a letra D, CNH. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vejamos aí se vocês acertaram. Não é documento de porte obrigatório. E qual é? É o CRV, que é o Certificado de Registro Veicular. Esse é um documento que não é obrigatório você andar com ele no carro quando você for conduzir o veículo. Agora, o CRLV, que é o Certificado de Registro e Licenciamento Veicular, é um documento obrigatório. A PPD e a ACC, no caso da PPD, é a permissão para dirigir e a ACC é uma autorização para conduzir ciclomotor. Tem gente que tem essa ACC, tá? E por último aí temos também a CNH, que é a Carteira Nacional de Habilitação. E todos esses documentos são de porte obrigatórios, seja um documento físico ou digital, beleza? E nesse digital, pessoal, eu posso utilizar uma foto? Não pode, pessoal, precisa ser
um documento dentro da CNH Digital, por exemplo, ou o gov.br. Se for querer apresentar print ou uma foto desses documentos, não serão considerados válidos, beleza? Bora à próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 8, para conduzir veículos com lotação acima de 8 lugares e PBT, peso bruto total, acima de 3.500 kg, o condutor deverá estar habilitado na categoria letra A, categoria B, letra B, categoria D ou E, letra C, categoria AC e a letra D, categoria C. Qual é a resposta correta? Prestem bastante atenção e vamos ver se vocês fizeram a escolha correta. Para conduzir veículos com lotação acima de 8 lugares e PBT acima de 3.500 kg, o condutor deverá estar habilitado na categoria D ou a categoria E, ok? Então quem escolheu a letra B de bola aí como correta, meus parabéns. E já anotem aí no caderno de vocês sobre a lotação máxima para os condutores habilitados na categoria B é o máximo de 8 passageiros, excluído o motorista, então totalizando 9 pessoas. E não pode exceder a 3.500 kg de PBT, isso na categoria B. Agora, turma, na categoria C, a lotação máxima de passageiros é até 8 pessoas também, excluído o motorista, totalizando 9 pessoas. E agora, sobre o PBT, tem que exceder a 3.500 quilos e até 6.000 quilos de PBT. E agora no caso da categoria D, a lotação máxima de passageiros tem que ser superior a 8 lugares, que é o diferente das categorias B e C, que a gente viu que a lotação máxima tem que ser até 8 pessoas. No caso da categoria D, já são mais de 8 pessoas. Então é superior a 8 pessoas, excluído o motorista, tá? E a respeito aí do PBT para a categoria D, não há limite de PBT para o veículo único, mas se houver reboque, este não pode ter mais de 8 lugares e seu PBT deve ser inferior a 6.000 quilos, ou seja, não pode ser um reboque grande. Por exemplo, ônibus de linha, ônibus de turismo, micro-ônibus escolar. E para finalizar aí, turma, agora sobre a categoria E. A lotação máxima também será superior a 8 passageiros, excluído o motorista. E a respeito do PBT, foca no conjunto veicular, trator mais reboque, com PBT total acima de 6.000 quilos. Exemplos: caminhão trator com carretas, exemplo, bitrens e tremiões, ônibus articulado, veículo articulado com mais de um reboque e caminhões com reboques pesados, beleza? Sendo assim, vamos lá seguindo a nossa próxima questão. Pergunta de número 9, turma, diz o seguinte: o condutor se torna inabilitado para conduzir qualquer veículo automotor quando? Letra A, a Carteira Nacional de Habilitação for cassada. Letra B, o veículo for apreendido. Letra C, o exame psicotécnico estiver com prazo de validade vencido. E a letra D, o veículo ficar retido. Qual das alternativas é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. Vamos lá, vejamos aí se vocês acertaram. O condutor se torna inabilitado, ou seja, impossibilitado de conduzir qualquer veículo automotor. Quando? Resposta certa é a letra A. É quando a Carteira Nacional de Habilitação for cassada. Então, se essa foi a sua escolha, meus parabéns. E turma, cuidado, tá? Porque de acordo com o CTB não existe mais apreensão do veículo. Então, se aparecer esse tipo de alternativa na prova de vocês, podem eliminar, pois não existe mais essa penalidade. Bora à próxima pergunta. Vamos lá, questão de número 10. O transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é:
Letra A, permitido desde que o condutor seja habilitado na categoria C. Letra B, permitido. Letra C, permitido desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros. E a letra D, permitido desde que o Detran autorize o transporte. Qual será a resposta correta? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, o transporte de carga em veículo destinado ao transporte de passageiros é permitido desde que a carga seja acomodada em compartimento próprio, separado dos passageiros, ok? Então, a resposta certa aí da nossa questão foi a letra C de casa. Vamos lá, agora a pergunta de número 11. O proprietário alterou as características do seu veículo com o objetivo de participar de competições automobilísticas. A circulação desses veículos nas vias públicas é: letra A, proibido e o infrator terá o veículo apreendido. Letra B, proibida e o infrator está sujeito às penalidades cabíveis. Letra C, permitida desde que seja precedido por batedores. E a letra D, permitida apenas com licença especial da autoridade de trânsito e em itinerário e horário fixados. Qual das alternativas é a resposta certa? Prestem bastante atenção. E bora lá, turma! O proprietário alterou as características do seu veículo com o objetivo de participar de competições automobilísticas. A circulação desses veículos nas vias públicas é... A resposta certa é a letra D de dado, permitida apenas com licença especial da autoridade de trânsito e em itinerário e horário fixados, beleza? Essa informação, turma, está de acordo com o artigo 110 do Código de Trânsito Brasileiro, ok? Bora à próxima pergunta. Pergunta de número 12, turma, diz o seguinte: todo condutor deve saber que ao se aproximar de um cruzamento semaforizado, momentaneamente apagado por falta de energia, tem preferência de passagem quem, letra A, se aproxima pela esquerda. Letra B, aproxima-se pelo centro da via. Letra C, ligar primeiro as luzes. E a letra D, se aproxima pela direita. Qual é a resposta correta? Prestem bastante atenção. E vamos lá, turma. Todo condutor deve saber que ao se aproximar de um cruzamento semaforizado, momentaneamente apagado por falta de energia, tem preferência de passagem quem? Resposta certa é a letra D de dado. Se aproxima pela direita, beleza? Então é essa aí a resposta correta. Questão de número 13. O proprietário de um veículo, após a aquisição, permanece por um período de 8 anos, sem proceder qualquer alteração, tanto nas características do veículo como no endereço. Em situações como esta, deve-se efetuar: letra A, o registro e o licenciamento apenas no ato da compra. Letra B, só é necessário em procedimento se for solicitada pela autoridade de trânsito responsável. Letra C, o registro a cada 6 meses. E a letra D, o registro no ato da compra e o licenciamento anualmente. Qual é a resposta correta? Observem bem as alternativas. E vamos ver aí se vocês fizeram a escolha correta. O proprietário de um veículo, após a aquisição, permanece por um período de 8 anos sem proceder qualquer alteração, tanto nas características do veículo como no endereço. Em situações como esta, deve-se efetuar o quê? O registro no ato da compra e o licenciamento anualmente. Isso aí. Então, a resposta certa da nossa questão foi a letra D de dado. E turma, cuidado com a palavrinha apenas e com a palavrinha só, onde na maioria das vezes vocês vão eliminar a alternativa, beleza?
Bora à próxima questão. Vamos lá, questão de número 14. Dizemos que num sinistro houve imperícia quando? Letra A, ocorreu por defeito na sinalização. Letra B, o sinistro aconteceu porque o condutor não teve habilidade e perícia suficientes para evitá-lo. Letra C, por defeito no veículo. E a letra D, por problemas encontrados na pista de rolamento. Qual será a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos lá então, dizemos que num sinistro houve imperícia quando o quê? O sinistro aconteceu porque o condutor não teve habilidade e perícia suficientes para evitá-lo. Então a resposta certa aí da nossa questão foi a letra B de bola, beleza? Pergunta de número 15 diz o seguinte: o que a penalidade de advertência por escrito representa? Letra A, uma punição que vem depois da infração ser confirmada. Letra B, uma ação imediata do agente. Letra C, a consequência de um crime. E a letra D, a pontuação na carteira. Qual é a resposta correta? Observem bem. E vamos lá, o que a penalidade de advertência por escrito representa? Resposta certa aí é a letra A, uma punição que vem depois da infração ser confirmada, ok? Agora a próxima pergunta, a questão de número 16. Dentre as características a serem adotadas pelos condutores no trânsito, assina-lhe aquela que não pode ser ignorada. Letra A, euforia. Letra B, pessimismo. Letra C, segurança. E letra D, competição. Qual é a resposta correta? Observem bem. E bora lá, dentre as características a serem adotadas pelos condutores no trânsito, assina-lhe aquela que não pode ser ignorada. E qual é? É a segurança. Então, resposta certa foi a letra C de casa. Bora à próxima pergunta. Questão de número 17. Qual a velocidade mínima permitida para um automóvel em uma rodovia de pista simples sem sinalização regulamentadora de velocidade? Letra A, 55 km por hora. Letra B, 45 km por hora. Letra C, 50 km por hora. E a letra D, 60 km por hora. E aí, turma, qual das alternativas abaixo corresponde com a nossa questão? Prestem bastante atenção. E vamos ver aí se vocês acertaram. Qual a velocidade mínima? Olha só, não é a máxima, é a mínima, ou seja, a metade da máxima, permitida para um automóvel, segundo a palavra-chave da questão. Automóvel em uma rodovia de pista simples. Terceira palavra-chave da nossa questão. Sem sinalização regulamentadora de velocidade. E qual é a resposta? Para quem aí sabe que a velocidade máxima numa pista simples para os automóveis será de 100 km por hora, a mínima será a metade, ou seja, 50 km por hora. Então, para quem escolheu a letra C de casa aí como correta, meus parabéns, tá? E se você acertou essa questão, deixa aí nos comentários, professor, eu acertei a questão de número 17, beleza? Lembrando também, turma, que agora nas rodovias de pista dupla, em relação aos automóveis, a velocidade máxima, nesse caso agora, será de 110 km por hora, tá? E a mínima será de quanto? De 55 km por hora. Vamos seguindo a nossa próxima questão. Agora a questão de número 18. Sobre a direção defensiva, assina-lhe a alternativa correta. Letra A, trafegando sob chuva, mantenha a velocidade constante até o limite da rodovia. Letra B, na rodovia, ao se aproximar de uma curva, engrene uma marcha mais pesada e diminua a velocidade. Letra C,
Evite acionar os freios durante passagem por buracos, lombadas, depressões, para assim evitar o desequilíbrio de todo o conjunto do veículo. E a letra D, em declives, reduza a marcha e desligue o motor. Qual é a resposta correta? Prestem bastante atenção. E bora lá então sobre direção defensiva, assinale a alternativa correta. E a resposta é letra B de bola. Na rodovia, ao se aproximar de uma curva, engrene uma marcha mais pesada e diminua a velocidade. Questão de número 19, turma. Qual é o prazo em dias que o novo proprietário tem para providenciar o registro da transferência do veículo após a venda? Letra A, 30 dias. Letra B, 10 dias. Letra C, 20 dias. Ou a letra D, 45 dias. Qual é a resposta correta? Observem bem. E bora lá, turma. Qual é o prazo em dias que o novo proprietário tem para providenciar o registro da transferência do veículo após a venda? E qual é? É de 30 dias. Então a resposta certa foi a letra A. Agora a questão de número 20, acompanhe aí. A placa a seguir significa: letra A, estacionamento regulamentado. Letra B, proibido virar à direita. Letra C, passagem obrigatória. E letra D, proibido virar à esquerda. Qual é a resposta correta da nossa questão? Prestem bastante atenção. E vejamos aí se vocês fizeram a escolha correta. A placa a seguir significa o quê? Proibido virar à direita. Isso aí. Então, a resposta certa foi a letra B de bola. E aí, turma, agora eu pergunto para vocês, dessas 20 questões do nosso simulado Detran oficial, a nossa prova de número 5, qual foi a pontuação de vocês? Não se esqueçam de deixar aí nos comentários, nos diga também de qual estado você está assistindo a esse vídeo. E se por acaso você ainda não se inscreveu, não perca tempo mais, tá? Se inscreva, ativa o sininho para você acompanhar todos os nossos simulados. E se você realmente gostou do nosso conteúdo, quer ajudar o nosso canal, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, seja aí da sua autoescola, da sua vizinhança, da sua comunidade e entre todos os seus familiares. E para todos aí que vão fazer a prova teórica do Detran já durante essa semana, desejo a todos vocês uma excelente prova e que todos possam vir a alcançar a tão esperada aprovação, beleza? Então, turma, vou ficando por aqui e a gente tem encontro marcado no nosso próximo vídeo aqui no nosso canal MG Simulados Detran Online. Forte abraço, turma, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.